gostei dessa parte. É a cruz pesada, tem que vai colocar o Senhor na cruz. 42 anos, ela decanta esse negócio de cruz pesada. Às vezes tem uns que dizem, essa cruz que eu tenho que levar, né? Não é essa cruz que Jesus fala que nós temos que tomar, não é essa. Essa você arrumou porque você quis. Não foi Jesus que mandou. Aliás, o casamento é a gente que escolhe, né? Tá certo? Então, não culpa Deus. Louvado seja o nome de você, Jesus. Família é um assunto difícil e é a razão de muitos problemas na sociedade e problemas na igreja. Por isso a gente diz que a família é a célula-mãe de toda a sociedade, toda a comunidade. A raiz de todas as coisas está ali, sejam elas boas ou más, verdadeiras. Infelizmente, pouco se fala ou pouco se trata na igreja o tema família, vida familiar. Pela experiência que eu tenho, eu posso dizer que muito pouco se fala desses problemas e coisas familiares. E elas são tão graves, quase que em todo o tempo, né? Mas nunca tão intenso quanto ultimamente. Eu sou nascido, tanto eu quanto minha esposa, a gente é nascido e criado na igreja. Como eu disse, crente de berço, né? Meu saudoso pai e a mãe, que já estão lá agora com o Senhor, foram servos de Deus, gente dedicada à oração. E homem que Deus usava muito em milagres e coisas assim. Assim foi meu pai. Então a gente é nascido e criado na igreja. A gente está na obra, no ministério. Iniciei lá como auxiliar, mas recém-noivo e casado, lá no final de 1979, a gente já iniciou na obra, como auxiliar, diácono. Eu só não fui porteiro de igreja, mas o resto, quando foi função na igreja, já começamos de líder de jovens, professor de escola dominical, e secretário, tesoureiro, dirigente de congregação, dirigente de jovens, essa coisa toda, e pastoreamos igreja por 17 anos, me aposentei. Escrevi 3 livros, um está em falta, o primeiro, mas os outros 2 eu tenho aí, depois no final já vai estar mostrando aos irmãos. E a gente está andando por aí, levando um pouco das experiências, dos conhecimentos, alcançado pela misericórdia de Deus por esse tempo todo de ministério, de obra, na obra de Deus. Aqui é água ou não? Não. Para cuidar da minha vida. Então a gente tem essa caminhada e esse tempo com Deus. E vimos muito, e nesse tempo de pastor de igreja, tratamos muito de restaurar casamentos. E aqui está o pastor Diego, apresentou o casal do pastor, né? A maioria do pessoal que vem para a igreja vem de uma família destroçada, né? Muitos tem que reconciliar, tem que fazer casamento. Perdi as contas de quantos casamentos a gente fez. Então, a maioria vem para a igreja com a vida toda enrolada, principalmente na vida familiar. Então tem que tratar da restauração de família, fazer casamento, ajeitar e botar nos trilhos as coisas, né? Então família é um problema que mexe muito hoje e que há uma carência de se tratar com seriedade na igreja a restauração de famílias, a restauração de casais. Os irmãos escolheram um tema, um para o outro, os dois para Deus, é isso, né? O pastor diz, o dirigente que é que escolheu esse tema. A irmã que escolheu esse tema. Muito bom. Sem dúvida. E eu gosto disso quando as pessoas convidam a gente, já dão um tema, já popa trabalho para a gente. Porque quando a gente, diz,
que Deus te der. Daí a gente tem que se virar e orar e suplicar. Se eu tenho misericórdia, me dá um tempo, me dá um assunto. Os irmãos já deu tempo, já acredita, assim, Deus já dirigiu, já deu, então vamos no que eles escolheram. Se é benção, se não é, foi isso que escolheram, não fui eu. Brincadeira. Mas é claro que a gente foi orar e tratar e levar a sério, porque eu confio e creio sinceramente que quando os irmãos marcam um trabalho e dão um tema, Deus orientou e dirigiu para dar aquele tema, aquele foco, né? Então, achei interessante e creio que muita coisa que nós queremos falar aqui, dentro dessa visão, desse foco aqui, vai cooperar e contribuir com esse assunto, sem dúvida alguma, dentro disso aí, para a vida familiar. Um para o outro e os dois para Deus, isso é interessante. Então, eu vou estar falando assim, sempre um paralelo, as duas coisas ao mesmo tempo, vida familiar e vida com Deus, vida familiar e vida com Deus, sempre um paralelo, né? Confundir as duas coisas em algum momento, tá? Mas eu estou sempre falando, para os irmãos me entender, sempre tendo em mente essas duas coisas, a vida familiar e a vida com Deus, para entender os assuntos dentro deste tema que os irmãos escolheram. Você já pensou o seguinte, que a gente se prepara para muita coisa na vida, né? Por exemplo, profissão. Você vai, estuda, se aperfeiçoa, busca conhecimento e busca uma vida profissional e se prepara e faz aquilo, faz curso e estuda. Quem é que fez curso para casar aqui? Ninguém. Nem eu. Ninguém fez curso para casamento. Já ouviu falar de algum curso para casamento? Tem alguns, né? Tem livros, mas principalmente dentro das igrejas evangélicas, principalmente dentro da Assembleia de Deus, eu desconheço, vamos ter um curso para noivos, um curso para casamento na igreja. Eu não me lembro de alguém que tenha feito. Então, geralmente a gente vai depois apagar incêndio e não tratar antes do negócio. Então, por que para a profissão, para o trabalho, a gente vai se aperfeiçoar e tudo? E para uma coisa tão séria que é a vida familiar, a gente se joga assim, de olho fechado, às vezes no escuro. Às vezes só por aquela paixão, aquela química da paixão. E tapa os olhos com o resto tudo. Não vê. Depois que casa, descobre as diferenças, os defeitos e começa os problemas. E começa as encrencas. E é difícil, é difícil. Tinha um casal amigo nosso, fez parte dos jovens na época. Depois mudaram, voltaram de volta para a mesma cidade, né, para o Velho. Na época a gente morava lá. E o casalzinho novo, estava tendo problemas. E eu fui lá na casa deles. Quando eu cheguei na porta da casa, a coisa estava pegando fogo dentro de casa, era tampa de panela voando, né? Grito e choro, esparrando. E aí eu parei na porta, não sabia se eu batia na porta, se eu voltava embora, né? Dei uns 2 passos para trás, tinha uns vizinhos do outro lado da rua, na sombra, tomando um chimarrão e olhando, o que ele vai fazer agora? Vai ou volta, né? Eu esperei a poeira baixar, bati na porta, aí veio os dois chorando, né? Casalzinho novo. Para que isso? Então são essas coisas que eu digo sempre. A gente se joga no casamento assim no escuro, sem nenhuma, às vezes, preparação antes. Nada. Meramente por aquela coisa da paixão. Gostou, se apaixonou e é tudo perfeito naquela visão e vai. E aí depois surgem as dificuldades. A pergunta é: o que fazer para salvar casamentos em crise? Ou fortalecer e manter aqueles que estão bem? São duas coisas que a gente devia se perguntar sempre na igreja e tratar sempre. Né? 2 focos sempre na área de família. Restaura quem está em crise, trata de quem está, porque segundo a Bíblia, casamento é uma vez. Outras coisas são arranjo dos homens, mas biblicamente é por aí. Então, se é para ser uma vez, tem que ter muito cuidado e levar muito a sério, e tratar de restaurar e não de acabar de vez, né? Eu estava dentro de uma livraria, olhando alguns livros,
E uma moça encontra a outra, está uma também próxima ali, olhando algum material, e a outra amiga chega e cumprimenta e começa a conversar. Ah, então eu soube que tu vai casar? Casar, a gente vai ficar junto. Se der certo, Deus, se não der, está mais fácil cada um tomar seu rumo. E eu estou do lado do cliente e pensar, como é que é a visão das pessoas hoje? Quer dizer, se der certo, Deus, se não der, cada um toma o seu caminho. Não tem mais aquela visão de vamos para frente, vamos fazer a coisa séria, vamos resolver, vamos tratar, e vai, vamos dar junto aí, se der, Deus, se não der. E as pessoas não têm mais aquela visão, muita gente não tem mais aquela visão de seriedade, de responsabilidade, de fazer a coisa bem feita, né? Então, biblicamente, nós sabemos que casamento é uma vez, então tem que ser uma coisa bem orientada e bem feita. E aí que eu digo que a grande falha é que a gente não prepara antes, não faz o curso antes, né? E tem que resolver os problemas depois que eles surgem, né? Então, o que fazer? Gente, como a gente falou do tema, um para o outro e os dois para Deus, então eu já vou começar falando aqui de comunhão. Da nossa comunhão. E hoje se fala bastante sobre comunhão com Deus, intimidade com Deus, uma palavra bastante usada culturalmente em muitos movimentos, por aí, coisas, né? Hoje tem tantos ramos evangélicos, né? E tantos movimentos evangélicos. E se fala muito nessa palavra de intimidade com Deus, né? Veja bem, já pensou que uma boa comunhão com Deus começa com a comunhão dentro de casa? Já pensou nisso? Então muitas vezes a gente fecha os olhos para esse negócio e quer vida íntima com Deus, mas tem um tropeço lá que está impedindo. Então a boa comunhão com Deus, ela começa com uma boa comunhão dentro de casa. Uma vida de intimidade com Deus começa com uma boa intimidade dentro de casa. É como eu costumo dizer também outra coisa, baseado na palavra, que não existe comunhão com Deus se não tem comunhão com a igreja. E tem gente que pensa, não, porque eu estou orando, estou não sei o quê, mas não tem comunhão com os irmãos dentro da igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, eu não me dou bem com o corpo de Cristo, eu vou subir de que jeito? Já pensou nisso? Então a mesma coisa é a vida íntima, de intimidade, de comunhão com Deus, se dentro de casa não tem. A vida do casal, a vida da família não tem nenhuma comunhão, vive aos trancos e barrancos, como é que vai dizer que pode ter uma boa comunhão com Deus? Então a nossa saúde familiar e congregacional na igreja demonstra a saúde, vamos dizer assim, da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Então por isso que você vai estar sempre as duas coisas em paralelo, tratando aí, dentro do foco exatamente do termo de vocês, vivendo um para o outro, os dois para Deus, né? Então está muito justo e muito ligado isso. Uma das primeiras referências bíblicas que eu quero começar falando aqui é 1 Coríntios. Seria bom que os dois lessem na mesma Bíblia, já que é casado, vamos falar de comunhão. E você abre a sua Bíblia, hoje tem essa facilidade, até de Bíblia no celular, no tablet. Eu estou com a minha Bíblia fechada aqui, tudo aqui no tablet, tá bom? Mas é bom você ler junto, já que nós vamos falar de comunhão, porque daí quando bota a ordem no cotovelo aí, tá? E daí quando a coisa ficar meio assim, tu diz, ó, essa é para ti, tá? Fica do lado, tá bom? Mas vamos lá, então uma das primeiras coisas que nós vamos falar de comunhão, de vida íntima com Deus, vida íntima familiar e assim por diante. Eu acho que esse versículo aqui de 1 Coríntios capítulo 7 trata muito, como eu disse, sempre tendo a visão nas duas coisas, tá? Porque as duas coisas são muito ligadas. Se você acha que não, você já leu o livro de Cantares, com certeza, são todos crentes aqui, né? Mesmo de igreja, sim ou não? Todos. Uma vez perguntaram, o senhor é crente? Não, eu sou pastor. Então estou perguntando se todo mundo é crente, mesmo da igreja? Graças a Deus. Então não é novidade para vocês a palavra de Deus, com certeza, né? O livro de Cantares, por exemplo, tem gente que acha que é um livro que não devia estar na Bíblia.
mas é um livro que fala exatamente esse paralelo da vida conjugal e vida com Deus. Então, às vezes, que ali está retratado o relacionamento de Deus com Israel, profeticamente o relacionamento de Deus com a igreja com Deus, na figura da esposa e do esposo, né? E também a vida espiritual. Você vai para o Antigo Testamento, tem muita coisa que o Antigo Testamento fala de prostituição e adultério. Se você prestar atenção, muita referência de prostituição e adultério lá está falando de vida espiritual. Quando as pessoas se voltavam para os ídolos, para os deuses, eles cometeram adultério, eles se prostituíram com outros deuses. Só para você ver o quanto é ligado esse paralelo de vida íntima, vida familiar e vida com Deus, como ela é feito um paralelo ao longo de tudo isso. Tanto que a igreja é tratada como noiva do Cordeiro, que vai ter as bodas e passar a ser a esposa do Cordeiro. Então tudo é feito esse paralelo constante. Então precisamos entender essas lições. Em 1 Coríntios 7, iniciando aí no verso 13, Paulo vai falando, é o apóstolo Paulo, claro, usado e inspirado pelo Espírito, ele vai tratando da vida conjugal. E começa dizendo: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Se ele está dizendo pague, então tem uma dívida um para com o outro, na verdade. Não, ninguém paga o que não deve, tem que pagar o que se deve, né? Então, um paga tanto o marido para a mulher, quanto a mulher ao marido. E aí ele está falando exatamente de relacionamento íntimo, de vida sexual, sem dúvida alguma. A outra expressão que ele diz no verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Duas coisas curiosas. Não é essa loucura que existe hoje, que se trata da violência doméstica, que vocês veem isso constantemente, né? Às vezes um relacionamento fala coisa lá de fora, né? Dentro da igreja, como Paulo diz, essas coisas não ensinam meio entre vós. As pessoas se julgam dona, ou dono, principalmente tratando o homem e a mulher, e daí um relacionamento ele vai lá, ele se julga o dono, mata a mulher, o espanca, faz aquilo. Não é isso. A Bíblia nós sempre temos que ver o seguinte sobre uma base de amor, porque toda a obra de Deus é fundamentada em amor. Tanto vê que tudo que você fizer na obra, a Bíblia mesmo diz, se não tiver amor, tá lá para você, se não for por amor, não tem valor nenhum. Então entendemos isso aqui, não entendemos como uma possessão, um domínio sobre o outro, mas uma entrega de amor, porque isso que é casamento. O mistério que a Bíblia fala, dizendo assim, que o homem e a mulher vão se ajuntar e formam um só corpo, está falando de intimidade, formam um só corpo. Então, com todas essas diferenças, não está falando uma coisa de estrutural, vamos dizer assim, tudo de criação de homem e mulher, eu digo que o ser humano se completa quando une marido e mulher, homem, mulher, macho e fêmea, essas coisas do mundo de hoje, tá? É que o ser humano realmente se completa. Quando há uma insatisfação em toda essa área, acontecem as aberrações que a gente vê aí fora, né? Homem com homem, mulher com mulher, prostituição, adultério, todo tipo de impureza, em busca de uma satisfação que por várias e N razões a pessoa não tem, então vai à loucura em busca de satisfações e prazeres das mais loucas possíveis. E quanto mais longe de Deus a pessoa vai, pior ela fica. Então não é essa possessão maluca, vamos dizer assim. O que o apóstolo está falando aqui em algo realmente de amor. Mulher, tu não tem mais poder sobre você mesmo, mas tem o seu marido. Marido, tu não é mais dono de si mesmo, é sua mulher. Então agora cada um paga o que é devido ao outro. Aí está falando de afeto, atenção, cuidado, amor, carinho. E toda essa convivência, o ponto mais alto é a vida íntima, a vida sexual do casal. É o
máximo da intimidade. E se todo dia a coisa andou atravessada, como é que depois a pessoa vai ter uma intimidade prazerosa e satisfatória se ele viveu o dia inteiro no xingão, no espancamento, nos maus tratos e aquela coisa toda, e depois, quem é que tem cabeça para amor, para carinho, para afeto depois? Tem gente que diz, o bom da briga e a reconciliação. Eu acho isso péssimo, porque tu vai brigando, vai acumulando mágoas, vai acumulando feridas, e as piores feridas são aquelas causadas pelas pessoas mais próximas, e não existe ninguém mais próximo de você do que o seu cônjuge. Se tem alguém mais próximo, uma coisa está errada. Primeiro, claro, Jesus Cristo, nosso Deus, nossa salvação. Mas até lá depende da nossa vida aqui. Entendeu? Então estou falando aqui. Mas eu tenho alguém mais próximo, está errado. A pessoa mais próxima e mais íntima sua é o seu marido ou a sua mulher, seu cônjuge, filho. Mas e meu filho e minha filha? Segundo lugar, primeiro casal. Um dia esses filhos casam, tomam rumo, pergunta para os mais velhinhos aqui. E daí fica em casa, aquela casa vazia. Agora são 2 cachorrinhos em casa. E um gato. Não, 2 gatos. O primeiro sou eu. Daí me arrumaram essa, não é mais gato, é gatoso, quer dizer, gato idoso. Eles saíram com essa um dia de casa. Vão ter que aguentar isso. Mas o que ele está falando mesmo? A casa fica vazia. Então o casal que deu mais atenção para os filhos do que para a própria vida conjugal, os filhos vão embora e não tem mais razão para estar junto. É que nem aqueles que casam só por causa daquela atração, aquela química da juventude, aquela fogo da paixão, se apaixona, que maravilha, tá, e vão para os finalmente, tudo acontece, e daí não tem mais razão para estar junto, acabou a atração, acabou o mistério, não tem mais nada. É não cultivar uma vida realmente de objetivos, de outras causas interessantes que unem o casal. De uma vida realmente entender o que é amor, porque existe uma grande diferença entre paixão e amor. Paixão é aquele fogo explosivo da carne, uma vez satisfeito, a tendência às vezes é apagar. Normalmente apaga. O amor é uma coisa que nasce com respeito, comunhão, relacionamento, trato, afetos, carinho, é uma coisa que tem que ser tratada. E que daí o tempo passa, mas o amor permanece. É o que a Bíblia nos ensina. E como cristão, a nossa base de amor é o amor que vem do Pai, que vem de Deus, chamado amor de sacrifício, aquele amor que te faz carregar a cruz. Claro que a gente sabe que biblicamente a cruz que Jesus falou realmente é outra coisa, não é nada disso, tá? Mas essa brincadeira vale também, porque tem gente que diz assim, né? Você é uma cruz na minha vida. Você imagina que prazer essa pessoa vai ter. Eu estou sendo um fardo para ele, eu estou sendo um fardo para ela, e que prazer vai ter, né? Aí depois acontecem essas coisas, então é absurdo. Então que o cônjuge, o marido ou a mulher, como diz Paulo aqui, pague um ao outro aquilo que realmente é devido, tá? E esse pagar um ao outro não requer atenção e cuidados. Outra coisa que a gente já ouviu muito dessa vida de pastor é a insatisfação, e principalmente de mulheres. Insatisfação na vida sexual, na vida íntima. Normalmente, pastor, não, falo para a esposa, não falo para o pastor, é lógico, né? Mas a mulher chega para a pastora e diz, olha, meu marido não está nem aí para mim. Ele se satisfez e pronto. Né? E acabou o assunto. Veja que o que Paulo fala aqui é exatamente ao contrário, nos leva à ideia de você ter que se preocupar com o outro primeiro, e aí que está o segredo da felicidade. É a chamada lei da retribuição. Está na Bíblia, está. Jesus disse, aquilo que você quer que o outro faça para ti, faça você primeiro. Isso vale em toda quanta coisa da vida. Então a pessoa que não dá atenção, afeto e não se preocupa com o outro, vai esperar o quê? Uma outra área que eu falo de família é a importância da comunicação na vida, em todas as áreas da vida. A importância da comunicação na família. É uma outra palestra também demorada. Mas o que é importante nesta área? Que o casal tenha diálogo, o casal converse.
Mas, principalmente as gerações mais antigas, vem com muito tabu em que esse assunto é proibido. Pode ser que até mesmo em igreja quase não se fala desses assuntos íntimos, né? Quase não se fala. Então as pessoas se fecham, vão ficando com problemas, às vezes a mulher tem vergonha. Enquanto que na vida conjugal, quando fala dessa intimidade e desse poder que um tem sobre o outro, não tem mais do que um ter vergonha do outro, isso ou aquilo, né? Então não tem que ter vergonha, que ter coisa oculta entre o casal. Não é a história daquela mulher que fazia 15 anos, parece que estava casada, e disse que nunca o marido dela viu ela nua, viu ela sem roupa. Já viu essa história? Se aconselhar com o pastor, que estava, não foi comigo, o pastor com dois, foram se aconselhar com o pastor, não lembro que foi agora, e estava faz 15 anos casados, que ela nunca o marido dela viu ela sem roupas. Não sei como é que fez lembrar aquela coisinha que circula por aí, né? Do vovô dizendo pro neto, essa juventude de hoje só pensa em 7, daí o netinho pega e diz, olha aqui a foto do meu avô, ele e a avó e 15 filhos. Como é que nasceu esses 15? Então dessas coisas, a gente não tem que, o casal não tem que ter vergonha um do outro, nada. A vida é completamente desnuda um para o outro, né? Não tem essa coisa. Então tem que falar, olha, meu bem, eu não estou satisfeito, meu amor, eu não sei o que, eu em casa eu sou o benzinho. Se vocês ouvirem falar por aí, pastor e benzinho, isso é porque virou apelido, tá? Virou apelido para minha região, por toda parte, é o pastor benzinho. Porque desde que nós namoramos, ela me chama de benzinho. Até minha filha, a primeira filha, quando começou a falar, me chamava benzinho. Deu que fazer para ensinar ela me chamar de pai, porque ele virou apelido, né? Da igreja, os pastores, todo mundo fala assim, né? Então não sei como é que você trata a tua esposa, sei lá como for, se é bem, esse benzinho já é marca registrada, tá? Se você usa, eu vou requerer os direitos. Mas você não tem que se vergonhar, tem que dizer, olha amor, eu não estou satisfeita. Quando eu cheguei em Sapiranga, deixa eu ler, está aqui para frente, aqui, mas é tudo isso aqui. Não vamos aqui. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos suplicar ao jejum e à oração, que depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Vamos dizer, Paulo está tratando da vida sexual, da vida íntima, né? Mas o que eu disse que a gente chegou em Sapiranga há 10 anos, isso. O pastor era da igreja lá por 17 anos. Tinha uma irmã, casal, e a irmã fez um voto de consagração de 1 ano. Eu acho que ela queria se livrar do marido por alguma coisa. De 1 ano de consagração. Bom, mais tarde acabaram separados. Não teve jeito de restaurar o casamento. Bom, o que eu quero dizer com isso? Paulo está dizendo assim, veja bem. Ele diz assim, por algum tempo, ele não está dizendo por quanto tempo. Se ele não diz por quanto tempo, esse tempo tem que ser determinado pelo casal. Então é você chegar um para o outro, olha, nós estamos aí dando um propósito, precisamos jejuar e orar, e jejum é exatamente você privar todos os prazeres da carne. Tem gente que faz hoje jejum de Coca-Cola, jejum de picanha, jejum de picanha, todo mundo anda fazendo, e outras coisas, mas sei lá, isso não é um jejum bíblico realmente. O jejum bíblico realmente se abster de toda a alimentação, né? E aí cada um vê o seu tempo, certo? E claro que se a pessoa vai fazer um jejum, vai comer, vai estar em oração, consagração, ele também não vai estar na vida íntima, sexual com o seu cônjuge, também não, né? Mas daí Paulo diz assim, por algum tempo, não diz quanto tempo, então esse tempo é chegar, olha, se nós fizermos uma semana de consagração, tá bem? Tá, eu aguento, então tá. 2 semanas aguentamos? Eu não. Mas eu aguento, mas eu não, então não dá. Sabe, só que hoje em dia tem alguns casais, irmão. Você viu que o casal lá, diz até no Paulo, mano,
não, faz 3 meses, eu estou subindo parede, faz 3 meses. Bom, mas então tem um problema de saúde, vai no médico, alguma coisa. Eu não acredito que um casal jovem, saudável, vai ficar 3 meses no deserto. Ah, mas eu estou em consagração. Olha, até do Antigo Testamento, se a própria mulher fizesse um voto, seu consentimento do marido não era aprovado. Aqui não está dizendo isso, mas está deixando claro que é os dois. Então nós vamos fazer 1 mês de consagração, amém. Concordamos? Eu posso, você pode, vamos aguentar, 1 mês de consagração, amém. Agora Paulo diz assim, não por muito tempo, então 1 ano, para que Satanás não vos tente. Eu não sei se foi o Vandir que me falou, o Vandir gosta muito de pescar, mas não foi ele, mas ele me contou a história do outro pescador, acho que foi o que me contou, o teu irmão, que combinaram a pescaria em alto mar. Vamos pegar um barco, vamos ficar uns 15 dias, 20 dias em alto mar pescando, era uma meia dúzia de companheiros, mas ninguém sabia cozinhar. Daí temos que levar uma cozinheira. Vamos arrumar uma senhorinha assim, que já passada, vamos dizer assim, vai dar, que daí não vai ter problema. Então vamos. Arrumaram aquela cozinheirinha lá, procuraram a mais feinha da vila e levaram para pescar. 7 dias no mar pescando, o chefe da turma disse, vamos levantar as coisas, vamos recolher, vamos voltar embora. Deus falou, mas o que deu? Nós já para ficar uns 20 dias, a cozinheira começou a ficar bonita. Vamos embora. Vamos embora. É isso que Paulo está dizendo. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Às vezes o casal briga e a mulher diz assim, tu está de castigo, essa semana você não ganha. Daí ele começa a olhar para o outro lado da cerca, parece que a grama do vizinho está mais bonita, né? Exatamente isso, carne é carne. Hoje a gente luta muito e, claro, nunca teve a coisa tão descarada como é hoje, né? Essa liberdade, prostituição, a gente sai na rua, mas no verão, sair na rua é uma tribulação, né? Mas eu pergunto assim, no tempo que as comadres usavam aquela saia lá no tornozelo, não existia adultério? Os compadres iam quando pegavam as comadres também. Mas daí o pecado estava na roupa? Não, o pecado está no sangue, na natureza humana desde Adão. Está no sangue. O pecado existe desde Adão, desde quando andavam pelado, desde quando andavam com roupa, desde quando andavam tudo quanto é jeito, com roupa, sem roupa, o pecado sempre existiu desde que entrou na raça humana. Por isso nós precisamos de salvação, de restauração, mesmo que seja, mas é a pessoa mais maravilhosa da cidade, se não tem Jesus está perdido, ele tem uma natureza pecadora. E às vezes diz aquela coisa, mas a pessoa é uma excelente pessoa, só falta Jesus na vida, falta tudo, está perdido. Então o pecado não está na roupa, não está na aparência, o pecado está no sangue, na carne do homem, do ser humano. Então não adianta dizer, mais crente que seja, começa a penar nesse negócio, ele começa a fechar o olho para fora. Mas eu sou santo, carne é carne. Por isso que a Bíblia diz, põe na cruz sempre, com Jesus lá. Tá? E aí requer então atenção, como estava falando antes, cadê o diabo? Ô minha esposa, eu não estou satisfeito com o negócio. Quando existe algum problema de saúde, é outra coisa. Aí está o voto do casamento. Na saúde ou na doença. Não sei o quê. Aí vai te apegar com Deus, buscar um milagre do Senhor, a solução. E aí tem problema de saúde, tem problema de saúde. Isso compreende. Se não tem problema de saúde, está tudo bem, deixa as birras, deixa as broncas e faz o que Paulo disse. Pague um ou outro o que lhe é devido. Né? Presta atenção, não deixa brechas para o inimigo agir, né? Porque
Satanás sempre vai tentar numa hora de fragilidade ou num momento de fragilidade. Isso está desde o jardim. Ele chegou na Eva, na hora que a Eva estava sem o Adão lá, dando um passeiozinho sozinha. Satanás foi lá soprar a tentação nos ouvidos dela. Foi tentar o próprio Jesus, depois de 40 dias de jejum e oração, que ele estava então exausto, cansado, com fome, com certeza. Satanás chega, está com fome, ó. Tu não é o Filho de Deus? Pega essas pedrinhas aí, transforma em pão, mata a tua fome. Então são essas tentações, o inimigo sempre vai chegar num momento de fragilidade. Se o casamento está frágil nessa área, não vai faltar tentação, gente, com toda certeza. Não vai faltar. E o problema não é ser tentado, o problema é o que você faz na hora da tentação. Aí que está o problema, aí que está o ponto decisivo. Porque tem coisas, outra coisa, as mulheres. Deixa eu dar mais um testemunho. Um dia nós estávamos chegando assim na porta da igreja, a gente era jovem, tá? Hoje não tem mais problema, porque a gente está passadinho. Mas, cara, eu sou vovô, estou com 64 anos. 63 ou 4? Não, acho que é 3. É 4. Temos 6 netos, né? Estou falando que a gente era mais jovem, né? Porque a gente foi assumir a igreja. Aí então ela descendo do carro, estamos chegando assim, tinha 3 meninas, 2 ou 3 meninas paradas assim, quando ele passa, a menina olha para mim e diz, ele lá em casa. Aí ela, ele está casado e muito bem casado. A resposta dela. Olha, duas moças na rua assim, não chegar na igreja, ele e ela descendo junto do carro. Não sei se estavam drogados com alguma coisa na cabeça, o diabo, né? Só pode, lógico. Para chegar, vendo eu e ela chegando junto, descendo do carro, é o casal. Como é que a menina chega na frente, lá na lata, assim, como diz uma coisa dessa? Só coisa do diabo mesmo. Podia armar um barraco na porta da igreja, né? Entendeu? Então são as coisas que eu digo assim, o diabo sempre vai dar maneira de tentar, de uma ou de outra maneira. Então é ter sabedoria nessas horas de como você agir, né? O homem é muito mais tentado pela visão. A mulher, com uma boa conversa, um toquezinho, é a fragilidade. O homem é pela visão. O homem tem essas coisas da carne terrível. Enxergou, já fica todo liçado, né? É por isso que o inimigo explora tanto isso hoje. Bem que as modas masculinas têm mudado um pouco, mas das mulheres é um horror. Sai na rua, tu vê cada coisa, né? E daí é o seguinte, então às vezes ele passa na tua frente. O problema é o que você vai fazer na segunda visão, no segundo pensamento. É o que a Bíblia diz, ó, não deixa entrar para o coração, tá? Não alimenta. Então essa é a tentação. Aí vem uma vez, vem 2 vezes e começa a pensar, que aí a coisa em casa não está bem, aí ele começa a ser uma justificativa para ir atrás daquilo que está se apresentando aos olhos dele. Então são coisas complicadas. Tu vê que como Paulo, claro, inspirado pelo Espírito, mostra toda a Bíblia é isto, né? Palavra de Deus, inspirado por Deus, verdade de Deus. Não há contradição na Bíblia, nós cremos na plenitude da palavra de Deus, é lógico. Então isso aqui é uma palavra de Deus. Deus usou o apóstolo Paulo para te dar esses conselhos para o casamento. Tá? Cuide um do outro, satisfaz plenamente o outro, não se abstenha por muito tempo, mesmo que tem que ser em comum acordo, mesmo com a oração não por muito tempo, para que não fique motivos para cair na tentação de Satanás. Entendido? Então dentro disso o casal tem que ter franqueza. De conversar, dizer, amor, eu não estou satisfeito com o negócio. Porque tem gente que assim, se fazer uma vez por mês está bem. Mas tem outros que querem todo dia. Tem um que aguenta todo dia, tem uns que são viciados nesse negócio. Tem que ter problemas médicos aí, uma libertação, tá? Mas é assim, então a gente tem esses desajustes no casal. 15 dias para mim tá bom, tá ótimo. Não, para mim tem que ter pelo menos uma vez por semana. Então se ajusta, então vamos fazer de 10 em 10 dias? Estou brincando, tá, gente? Porque essas coisas também não é assim programada, né? Por quê? Porque essas coisas é afeto, é carinho, não é uma coisa, ó, terça, quarta, quinta, não, ninguém programa assim, né?
Não é uma coisa automática, é uma coisa de carinho. Mas não demonstrou, né? Demonstrou um carinho, um afeto, corresponda. Opa, está surgindo alguma coisa aí, né? É aquele namoro. Né? É a minha chance. É a minha chance, é a minha oportunidade de ser feliz. Veja bem, Deus criou esse negócio como satisfação também para o casal. E é só o ser humano que tem essa coisa de prazer no sexo. Você viu que os animais eles têm apenas um período, chamado período do cio, para procriar e pronto. Passou. Parece que não tem nenhum animal que tenha outro tipo de coisa assim. Só o ser humano que tem esse prazer do sexo em todo o tempo. Basta um pouco de afeto, de carinho, o casal e tá, se ajusta e é bênção. Não é aquela coisa, né? Então, se Deus fez assim, é porque Ele quer nos abençoar assim, tá certo? Então, o que eu quero concluir esse assunto dizendo assim: tenha diálogo sempre, seja franco, não tem que ter tabu, timidez, vergonha. Não, o casal é aberto, é o que a Bíblia diz, são uma só carne, não tem mais segredos e mistério entre um e o outro. Tá? Então, franqueza, clareza, preferências, está satisfeito, não está prazeroso, está com algum tipo de problema de saúde, dor, alguma coisa que às vezes mulheres têm na intimidade, algum tipo de dor, algum tipo de ferida, machucadura, alguma coisa, fala. Não fica ninguém sofrendo, mas com problema sem conversar, não tem vergonha de ser que vai ser. Olha, marido e mulher não tem mais que ter vergonha um do outro de falar e abertamente sobre o assunto, deixar os tabus de lado e ser franco, né, buscar ser feliz no negócio. Satisfação plena. Como eu disse no começo, o que eu disse assim, uma boa comunhão e intimidade com Deus começa com uma boa comunhão e intimidade na vida familiar, na vida conjugal. Então, quando começa a ver essas separações, esses conflitos, e as mágoas vão crescendo, isso vai atrapalhando a comunhão com Deus, gente. Certo? Vai atrapalhando. Vê que ao longo da Bíblia tem esse paralelo. Vamos lá, até as orações podem ser impedidas. 1 Pedro, acompanhando a palavra, 1 Pedro 3,7, abre aí. No celular é facilzinho de abrir no papel um pouquinho mais demorado, mas aqueles que têm intimidade com a Bíblia também já sabem que está lá para o finzinho do Novo Testamento e as cartas, essas cartas pequeninas aí. 1 Pedro 3 e o verso 7. Quanto tempo eu já estou falando? 45 minutos? Meu Deus, eu só pensei assim. Meia hora. Meia hora. Só meia hora. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Coabitar quer dizer habitar junto, viver junto, né? Maridos, coabitai com elas, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Outra coisa que requer explicação, principalmente os movimentos feministas de hoje. Onde estão querendo, como diz assim, masculinizar a mulher e feminilizar o homem, né? O homem tem que virar delicadinho, não sei o que, tá? E a mulher tem que virar meia machona. Isso não é coisa de Deus, confusão não é de Deus, tá, gente? Deus fez o homem com suas características e a mulher com as suas. E os dois, na união do casamento, formando um só corpo, é a plenitude do ser humano. Certo? Assim Deus fez na sua sabedoria. Então, coisas que vêm contrário com essas ideologias de hoje aí, contrário a tudo isso, é tudo antibíblico, dá certo para complicar. O homem é uma mulher, é mulher e tem suas características pessoais, de natureza. Então, quando ele está dizendo assim, vós marido, coabitai com elas, e dizendo assim, dando honra à mulher, como parte mais fraca ou mais frágil, tá? As mulheres aí se ofendem por causa dessa mentalidade distorcida de hoje. E os homens, às vezes, não entendem. Quando ele está dizendo assim, dando honra à mulher, se você considera a sua mulher como alguém um tanto mais frágil, já vou explicar mais ou menos que ponto de vista, qual é a tua tendência? Proteger. E aí é que a mulher se sente amada quando ela sente segurança do lado do marido, quando o marido dá proteção para ela. Queira ou não, isso está no sangue. Não adianta esse movimento de hoje querer torcer essa verdade, né? A ideia aí da ideologia de gênero, não existe. Deus formou e criou
Está aí toda a parte física, como é que é? Fugiu a palavra agora. Enfim, a natureza toda assim, a parte anatômica do corpo e tudo, né? O homem é homem, tem suas características de toda a formação do seu corpo, seus órgãos, todo. E mulher é mulher, ponto. Não existe um terceiro sexo, um terceiro gênero, não existe. É imaginação, certo? Então, por isso que às vezes as pessoas ficam imaginando coisas que a Bíblia não está dizendo. Eu querendo criar coisas que a Bíblia não diz. Então, o que está dizendo? Maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil. Então isso é proteger, e a verdade é que a mulher ela se sente bem. Se eu estou errado, vocês mulheres me digam aqui, não é bem assim, pastor? Quando é que você se sente bem? Não é quando seu marido te dá segurança? Isso é coisa lá de 2 séculos atrás. Não é, a natureza humana não mudou. Mas a mulher hoje é independente, porque a mulher trabalha, porque ela não sei o quê, porque ela não sei o quê. Tudo bem, ela pode ter até uma vida independente. Mas queira ou não, vai para o estado emocional, e aquilo que ele diz, dando honra à sua mulher como parte mais frágil, e sem dúvida alguma a mulher é mais frágil, primeiro fisicamente. Por que na violência doméstica não deveria existir? Lógico, ninguém concorda com isso. Quem leva a pior sempre? A mulher. Por que queira ou não, vai querer bater de frente com o homem, vai apanhar sempre. E tem umas aí, como diz, virando homem, que vão para a academia, aprende a lutar, judô e karatê, não sei o que, tá? Aí pode até ser, mas é uma exceção, uma coisa fora do normal. Mas no natural das coisas, a mulher fisicamente é sempre mais fraca que o homem. Então, se partir, vai levar pior sempre. Emotivamente e emocionalmente, a mulher também é mais frágil. As mulheres são, por natureza, mais emotivas. Vem aquele negócio de ser mais romântica também, que faz parte do sentimentalismo. Então nessa parte a mulher também é mais frágil, ela sente mais. O homem é mais frio, mais racional. Por quê? Porque o homem é administrativo. Aí vem os conflitos que a gente tem com essa ideia de hoje. Por que liderança foi dada sempre ao homem? Primeiro, um corpo com 2 cabeças nunca vai dar certo, né? Tem uma sociedade, tudo é um corpo, tem que ter uma cabeça, não pode ter 2. Mas não é machismo, não é se achar, não é isso, não é também por dizer a mulher está um degrau abaixo do homem. Essa é a distorção que o pecado trouxe na nossa mente. A gente acha que é inferioridade, não é. Nós somos seres humanos iguais, mas com funções diferentes, e por isso temos características diferentes. Não é que o homem é superior à mulher, a mulher é superior ao homem, não é isso. E aquela briga do feminismo, que a mulher tem que ser maior, não existe isso. Então não é, a Bíblia não coloca um superior, outro inferior. São características diferentes para funções diferentes. Então o homem recebeu a função de liderança, de protetor, de tudo. Para isso ele é mais forte fisicamente, ele é mais frio, mais racional nas coisas, quer dizer, não é levado por emoção, porque quando nós tomamos decisões por emoção é o maior perigo, gente. E nesse sentido, do instinto materno, aquela coisa toda, a mãe é mais sensível, mais emotiva, mais amorosa, expressa mais, não vou dizer que é mais amorosa. O pai também tem, às vezes, amor ao mesmo grau, não é que... Mas a maneira de expressar sua emoção, seu sentimentalismo, toda aquela ideia que a gente diz é o amor de mãe. Não, o amor pode ser o mesmo, mas é maneira diferente de expressar. Então o amor do marido é dando segurança, dando proteção, provendo, cuidando, administrando e mantendo. Então muitas vezes na administração, por que você vai, por exemplo, assim, a lei é fria, né? E nós temos, é outro assunto, já fugi, mas temos as revelações de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento do outro. No Antigo Testamento, Deus juiz durão das coisas. No Novo Testamento, o Pai misericordioso que mostrou perdão. Então, isso é as coisas diferentes. Mas a lei não tinha amor, havia os que tinha, a lei também era amor. Então, quando alguém tem que aplicar a lei de maneira não emotiva, mas racional, para corrigir, para ajustar das coisas, né? Então, nas partes, o pai resolve. Então, aquela coisa, né? Por isso que normalmente os filhos, quando tem um problema, falam, mãe, não, jeitinho, fala com o pai. Normalmente o pai é mais não, porque é mais frio e mais racional para a coisa. Então, eu digo, são missão diferente e não superioridade. Então, quando diz assim, trate com honra a sua mulher. Se você reconhece essas áreas, você protege. Isso é tratar com honra, né?
E não é aquela coisa que alguns dizem, sua anta, sua isso, sua aquilo, sua burra. Ninguém diz isso aqui, né? Ninguém disse amém? Glória a Deus. Achei que alguém ia dizer amém. Mas são coisas que vai magoando, vai ferindo, né? E vai acumulando ao longo do tempo, e daqui a pouco não tem mais prazer nenhum no casamento, tá? É com o coração cheio de feridas, porque foi ouvindo xingão a vida toda. Então não é isso. Pedro aqui está dizendo, trate com honra, reconheça as diferenças, vamos dizer assim, para entender melhor. Se assim, a mulher também tem que entender, porque olha a queixa das mulheres. Esse homem não é romântico, não lembra nem da minha data de aniversário, não lembra nem da data do nosso namoro, do nosso primeiro beijo, do aniversário do papagaio, você vai do que? Com a mulher, essas datas para ela tudo é importante, né? Mas o marido está preocupado mais com outras coisas, porque na cabeça dele é amor, na cabeça dele é mais importante, né? Administrar, cuidar, não deixar faltar nada, botar as coisas em dia, cuidar aqui, cuidar lá, tá tudo, né? Aquela coisa toda. Esse é o amor do marido, as chamadas linguagens de amor. E você tem que entender. Aí aceitar? Conversar, o diálogo sempre resolve as coisas, né? Então, converse. O diálogo sempre é o melhor remédio. Mas é importante a gente entender essas diferenças. Isso vai ajudar a pessoa a se entender, tá bom? Mateus 12, 25. Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Lembra que eu estou falando desde o começo sobre nossa intimidade, nossa comunhão com Deus, depende da nossa comunhão dentro de casa. Então tudo isso que eu estou falando faz parte de uma saúde, de uma boa comunhão, de um bom relacionamento dentro de casa. Então Jesus disse que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Amós 3:3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se não estiverem de acordo, como vão andar dois juntos? Né? Então tem que haver acordo, tem que haver diálogo, tem que haver negociação nas coisas, nos interesses, nos desejos pessoais. Você tem que conhecer e saber um do outro, o que o outro gosta, o que o outro pensa, e às vezes você tem que sacrificar o seu desejo para satisfazer o desejo do outro, em qualquer área. Você já procurou conhecer qual é do que a sua esposa gosta? Eu e ela aqui gostamos muito de sair, de viajar. Mas eu conheço casais que um adora viajar e o outro detesta viajar, quer estar em casa. É verdade? Comida, um adora comer outra coisa e detesta. Um adora sair comer fora, o outro não gosta. Hã? Vale o quê? Problema é o preço, né? Até a carrocinha de cachorro quente da esquina. Não, às vezes tem que ter uma coisa, uma data especial, um lugar especial, tem que fazer. Essas coisas tem que cultivar. Não, mas o que quer dizer com isso? Tem que ter diálogo, tem que ter negociação. Bom, então hoje nós vamos fazer o que te agrada, e o mês que vem, a semana que vem, vamos fazer o que eu gosto. Então, o que é isso? Isso é vida de casamento, tem que se ajustar. Como eu disse no começo, a gente faz curso e estudo para um monte de coisa, para a profissão, e para o casamento não. Então a pessoa gostou, se apaixonou em casa, não olhou para a família. Lembra que os velhos diziam assim, a árvore, o fruto não cai longe do pé da árvore? Quem é que lembra de algum outro ditado assim parecido com esse? A laranja não cai longe do pé. Como é que é, mãe? A laranja não cai longe do pé. A laranja não cai longe do pé. É verdade. Pedra que muito rola não cria linho. É pedra que muito rola, é outra conotação ali. Tá, mas esse negócio aqui realmente, a pessoa vai casar e fecha os olhos, não olha para nada dessas coisas. E a pessoa leva as características e a formação de família que ela recebeu. É o que moldou a vida dela, gente. Tem família que é violenta, é uma pessoa violenta. Ela aprendeu a resolver os problemas assim. Tem pessoa que é acomodada, não está nem aí para nada. E você casou sem saber. Mas eu quero, então você quer. Não, está tudo bem. Fazer hoje para quê se eu posso deixar para amanhã? Então são essas diferenças que antes de casar a pessoa não olha.
Só se apaixonou, assim, aquela química da paixão ali, tá? E é isso que eu quero, e vamos lá, e casa, e pronto, e não olhou para nada. Ele levou um monte de diferenças. E aí a arte do casamento está em ajustar essas diferenças. Agora eu vou chutar fora, não serve para outros, não é Bíblia? Aí vai arrumar mais um problema, além do que já tem. Então, gente, é negociar as coisas. Já está casado? Vamos dar um jeito de resolver o problema agora, tá bom? Vê as diferenças, negocia as diferenças, vê os gostos. Porque uma das coisas que as pessoas não se preocupam muito, a queixa que existe, quase sempre a maioria do lado das mulheres, não é que os homens também não têm insatisfações assim, mas normalmente a maioria do lado das mulheres, essa insatisfação é tudo do jeito dele, não é tudo do jeito dela. Tem que ser tudo do jeito que ele ou ela gosta, né? Então negocia, ó, a casa você resolve, o carro é comigo, tá? Dentro da casa é contigo, parte lá fora é comigo. Vai negociando as coisas, né? Vai ajustando. Preferência, então negocia. Então vamos fazer uma vez o que você gosta, outra vez o que eu gosto e vamos para lá. Tem que ir negociando, ajustando e resolvendo as coisas. E o diálogo sempre é o melhor caminho. E diálogo não é grito. Diz que as pessoas gritam com o outro quando o diálogo acabou, a compreensão acabou. Então aí é diferente. Provérbios 25 e alguma coisa, 11 parece, como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é o quê? Como maçãs de ouro É a palavra de prata, assim é a palavra dita. Eu queria que eles lembrassem. Estou puxando para eles lembrarem. Como maçãs de ouro e uma bandeja de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. A seu tempo, no tempo certo. Certo? Então não é o sangue ferveu, você abre a boca e diz tudo, falou tudo na hora errada. Não, mas é a verdade, a verdade. A verdade, quem diz que a verdade tem que ser dita? Depende do momento e a hora e tudo tem o tempo certo. É isso que eu sábio Salomão diz que Salomão escreveu Cantares na época da juventude dele, escreveu Provérbios na meia-idade, na madura experiência, e escreveu o Eclesiastes na velhice, certo? Então não há contradição na palavra, porque ele exalta a sabedoria, por exemplo, em Provérbios, né, muita coisa, e depois tu vai lá para Eclesiastes, parece que contradiz, quando diz tudo debaixo do sol é vaidade. Então ele fez várias coisas e ensina isso. Então um ele fala da paixão, no outro da todas as coisas da vida, sabedoria, enfim, adquirida, e depois ele fala das vaidades também, que faz parte da vida, lá em Eclesiastes. Então a gente precisa entender. Então ele foi sábio. Foi sábio que ele, além da esposa dele, que ele teve umas 800 concubinas lá, teve mais de 1.000 mulheres, né? Então tinha um montão de sogra também, né? Então tem que viver toda essa experiência toda. Então, além de toda a experiência do homem, Deus usou ele para escrever isso aí, né? Como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. E aí que é o problema. Aquele psicólogo Augusto Cury disse assim, que se a gente conseguir segurar por 30 segundos as nossas respostas, parafraseando mais ou menos assim, diante de um momento tenso, você vai evitar mais de 80% dos seus problemas. É aquela sabedoria antiga, morde a língua, pensa 3 vezes antes de falar. Então ele é um sábio psicólogo, é cristão, ele diz com essas palavras bonitas, né? Uma coisa que já é conhecimento antigo, né? Pensa, segura e está dizendo, se tu esperar por 30 segundos, você vai evitar uns 80% dos seus problemas. Está na Bíblia, está aí. Como maçã de ouro numa bandeja de prata, é a palavra dita no seu tempo. Aí tem outra questão daqueles estudos sobre temperamentos. Quem já estudou temperamentos? Fleumático, como é que é? Foi o nome? Melancólico e sanguíneo. E tem mais, não? Faz tempo que eu não faço, eu esqueci. Tem que entender também os temperamentos. Porque tem aquela pessoa assim, impulsiva, que fala primeiro para pensar depois. Como arruma problema. Então, se seu cônjuge é assim, aprenda a conviver, né? Vai lá. Tem azeite no cotovelo aí, ó. Essa é pra ti. Vai lá, né? Então, são coisas da vida, assim, gente, que realmente... E tudo está na Bíblia, né? O problema é que às vezes a gente fecha os olhos. Vai falar de relacionamento humano, a Bíblia é cheia disso.
E só que a gente não lê com esse foco, né? E acha que não é assim. A Bíblia trata de todos os nossos problemas. Então, gente, todos nós queremos a bênção de Deus, não queremos? Todos nós queremos ser abençoados. Veja bem, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não é seguida de dores. Uma tradução diz: a bênção de Deus prospera e não traz consigo dores. Tem várias traduções, no sentido é o mesmo, né? A bênção de Deus te prospera, a bênção de Deus te enriquece e ela não te traz dores. Então vamos ver dessas teologias de prosperidade que por aí hoje é o seguinte, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, muita gente pode resolver um monte de problema, mas não preenche a alma e não satisfaz e não te dá, né, prazer algum, assim, nesse sentido, não resolve, tá? Não te satisfaz plenamente. Tanto que a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro nunca se farta dele, né? Então são coisas, vira idolatria, vira, né, essa situação. Então não é isso. Agora a bênção de Deus, assim, ela prospera e não te traz dores. A bênção de Deus. Então nós queremos a bênção de Deus. Mas o que é que está impedindo muitas vezes a bênção de Deus? Salmo 133. Quem sabe agora? É que sabe o Salmo 133? Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam. Mas os irmãos lá da igreja, e os irmãos de dentro de casa. Pô, marido e mulher não é igreja de Cristo, gente? São marido e mulher. Pô, mas nós somos igreja, nós somos irmãos em Cristo. Lá na igreja, comunhão. Eu conheci casal de pastor, que quebrava o pau em casa, dentro do carro, ele descia do carro, mãozinha dada, pastor, vamos para a igreja pregar e fogo. Da onde, gente? O filho quer morar na igreja. O moço chega: pastor, nós podemos vir morar na igreja, pastor? Que é isso, filho? Aqui não tem nada. Mas por que ele quer vir morar na igreja? Não, porque o papai aqui é um amor, vai lá em casa. Lá em casa ele bate na mãe. Entregou o pastor. Agora o pastor foi fazer uma visita na casa do membro da igreja, chegou e daí ele sentou e o pastor, o dono da casa foi lá arrumar o chimarrão, né? E o menino começou a andar em volta do pastor, olhava para cá, olhava para lá, e o pastor disse: o menino, que é esse cara? Não, estou procurando o quê? O pai disse que o senhor tem duas caras? Eu estou procurando a outra. Cuidado com o que se fala à frente das crianças. Salmo 133. A quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, sua família, são os irmãos de Cristo. A não ser que tenha alguém lá que ainda não está convertido. Então, o Bíblia também ensina como ganhar. Tá certo? Mas são irmãos de Cristo. Então, essa comunhão que os irmãos vivem em comunhão começa lá dentro de casa. Não existe uma comunhão boa dentro da igreja aqui se não tem em casa. Se não tem em casa, não tem aqui, não vai ter no céu também. Então, esquece. Porque Pedro, que parece que eu nem concluí a palavra de Pedro, quando Pedro disse que as orações serão interrompidas. E a gente: por que a minha oração não tem resposta? Por que a bênção de Deus não chegou? A oração não foi respondida porque o empecilho está dentro de casa. É incrível, a divisão, casa dividida não subsiste, tudo isso que já falamos. Então está lá o problema. Aí quando vamos aqui, queremos a bênção do Senhor enriquece, prospera, a bênção do Senhor não traz dores, maravilha, nós queremos essa bênção. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, né, de Israel. O Arão, que irmão de Moisés, que foi ungido o primeiro sumo sacerdote de Israel, quando instituíram a lei. Então foi derramado um azeite para consagrar ele, santificar, consagrar ele para sacerdote. Azeite é símbolo do Espírito, todos sabem disso, né? Consagração para Deus. Então ele diz assim: é como a união, a comunhão, essa união é como um óleo semelhante a essa unção. Então, às vezes nós oramos: Senhor, manda unção, eu quero uma unção, quero. E está lá com a casa dividida, vai cair unção lá?
Só se for do cão. Do Espírito Santo não vai. O Espírito Santo não vai fugir, gente endemoniada, dividida, espraguejando, boca imunda, cheia de tudo quanto é coisa. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sério aqui. Vai. Sim ou não? A boca é um poço de imundícia. Quando a Bíblia diz, não saia da vossa boca palavras torpes, que é a unção do Espírito. Como é que o Espírito vai santificar uma boca que amaldiçoa? Vai santificar palavras que amaldiçoam? Xinga filho, espragueja filho, chama de capeta, demônio, disso, daquilo. E às vezes nem ora para Deus abençoar o filho, amaldiçoou, espraguejou. O marido, a mulher. Nossa, problemas que tem dentro das igrejas, não vamos ser inocentes, fechar os olhos. Não viemos aqui para brincar, né? Para fazer de conta, fechar os olhos e que não tem esses problemas. Tem problema conjugal, tem problema de relacionamento sexual, tem problema de relacionamento, mas tem problema de maus tratos, tem. Por isso eu falando, como resolver os problemas de quem está em crise e como manter aqueles que estão bem, fortificar. Tá certo? Falando no começo. Então, com bom e com suave é que os irmãos vivem em mim, é como aquele óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, que desce pela barba e desce até a orla das suas vestes, quer dizer, o óleo vem de cima, desce pela cabeça e cobre todo o ser, a unção de Deus. Aonde tem comunhão, aonde tem união, certo? Aí diz assim, é como o orvalho do Monte Hermon. Monte Hermon é um monte que fica 300, né? Eu não lembro bem, a distância do Monte Hermon até Jerusalém. E diz que o orvalho daquele monte que ele tem neve praticamente o ano inteiro, que é a região de deserto, então lá embaixo aquele calorão, e lá no topo do monte tem neve, tem gelo o ano inteiro. Então diz que à noite desce aquele orvalho lá daquele monte e chega até mais de 300 quilômetros, não lembro bem agora fazer o tempo certo, até Jerusalém. Então dá vida, diz que gente que acampa naquelas baixadas perto do monte, amanhece molhado do orvalho que desce lá do monte. Então diz assim que essa comunhão é como aquele orvalho que desce lá do monte e que vivifica, dá vida em tudo aquilo naquele deserto. Entende a importância da comunhão? E aí encerra o salmo dizendo assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para um dia só? Para um mês? Para toda a sua vida. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas a gente gosta sempre da segunda parte do versículo, ou da mensagem da palavra, nunca da primeira. Salmo 91. Praga nenhuma chegará na tua casa, não sei o que, 1000 cairão ao teu lado, tu não sai atingindo, mas esquece do começo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É aquele que está lá. Daí está com a vida toda torta lá, mas abre o Salmo 90 e deixa amarelando, empoeirando como um amuleto dentro de casa. Vai dar algum resultado? Não vai dar resultado nenhum. Não. A Bíblia só tem efeito quando você pratica ela. Você pode ouvir tudo isso aqui essa noite e amanhã não tem efeito nenhum na sua vida. Porque você vai simplesmente engavetar e ir embora. Agora, se você resolver, vou botar isso aqui em prática, você vai desfrutar de todas as bênçãos que ela tem. Porque o segredo da bênção de Deus é você viver o que a Bíblia ensina. Se você não viver, é mais um livro que você leu, um monte de coisa e não deu efeito nenhum na sua vida porque você não pôs em prática. O Evangelho é prática de vida. Isso está na Bíblia, pastor? Claro que está. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras, eu comparo a ele, aquele que ouve e guarda as minhas palavras, eu comparo a ele um sábio construtor que edificou sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é um louco, um insensato que construiu na areia. Veio a tempestade e os ventos e a enxurrada soprou contra as duas casas. Qual é que caiu? Aqui estava na areia. Quem é? Quem estava na areia? Aquele que ouve e não pratica a palavra. Está na Bíblia. Então, se você pratica, tem a bênção. Se não pratica, não tem a bênção. Então, esse salmo é muito claro. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. 2 Coríntios 9, verso 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Com certeza, você já leu e lê muitas vezes na igreja essa palavra para tirar oferta. Sim ou não? É válido, porque Paulo está falando exatamente quando estão coletando oferta nas igrejas da região da Macedônia para levar para Jerusalém, porque os irmãos de Jerusalém estavam em crise. Então ele fez esse apelo e tirou essa oferta. O que eu quero falar aqui é a questão da prosperidade e a questão da bênção. Porque a visão que hoje, infelizmente, muitos segmentos passaram, prosperidade, só dinheiro. Dinheiro. E dinheiro, materialismo, é um ídolo que leva a pessoa à perdição. Porque na Bíblia fala de Mamon, que era o Deus da riqueza, do dinheiro. E quando a pessoa se torna avarenta, é uma espécie de idolatria. E idolatria é prostituição espiritual, que eu falei no começo, e que leva a pessoa então à perdição. Certo? Então não vamos confundir a bênção de Deus com apenas finanças. Ah, pastor, eu não posso ser rico? Depende do propósito de Deus para a sua vida. Tudo na nossa vida depende do propósito de Deus. Quem sabe Deus quer te fazer um milionário, se você vai ser crente, fiel e investir no reino de Deus e obra missionária e tudo, Deus pode transformar você num milionário. Agora, se Deus sabe que esses milhões vai te jogar no inferno, Ele não vai te dar. Ah, mas eu ganhei igual, então foi o diabo que deu para tirar para o inferno. Tem que ter discernimento espiritual para as coisas, isso sim. E agora o que eu quero falar aqui de bênção? O que diz aqui? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Então não é só dinheiro, tá? Toda a graça. A fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência. Sabe o que ele está falando? Toda a graça e ter suficiência em tudo. Ele está falando só de dinheiro? Não. Eu creio que ele está falando de saúde, da sua saúde. Ah, pastor, mas eu estou doente. Vamos para a oração. Jesus já levou suas doenças lá na cruz, né? Ah, mas eu estou com necessidade financeira. Ele promete suprir. Vai lá para Mateus 6, lá no Sermão do Monte. Olhar para as aves do céu, para os lírios do campo, deve estar em tudo lá. Então, daí o verso 33, que a gente gosta muito, como eu disse, a gente sempre olha o último, sempre é a promessa e esquece da exigência. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas, não é todas as coisas, é estas coisas que ele listou antes, as nossas necessidades básicas, essas coisas serão acrescentadas na nossa vida, certo? Então observe bem o que ele está falando aqui. Então todas essas coisas, né, listadas ali, Deus vai te dar a graça, vai te dar suficiência em todas as coisas. Isso inclui a vida familiar, né? Que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas mete uma bala na cabeça. Você joga num prédio, se enforca. Mas o dinheiro não tinha, não era milionário, era. Mas não resolveu os demais problemas dele. Tem muito dinheiro, mas a vida familiar dele é uma desgraça. Tem dinheiro, mas não tem paz na vida. Se afunda nas drogas, tudo em busca de alguma satisfação, porque não tem paz, não tem sossego. Não consegue manter um casamento, não consegue manter uma família, odiado às vezes pelos próprios famílias. Então, aí adiantou o dinheiro? Não. Então, quando a Bíblia está falando de bênção, como falando do Provérbios, não é só dinheiro, essa visão distorcida que alguns pregam aí hoje, gente. Deus promete atender, promete suprir, promete, mas a bênção de Deus inclui todas essas demais coisas, certo? Então, Ele promete acrescentar. Oséias 8:7, outro versículo que eu gosto muito, ele disse assim: porque semearão vento e cegarão tormentas. Eu desde menino ouvi os pais, os avós dizer isso e custei de descobrir que estava na Bíblia. Só depois, quando mais adulto precisa estudar, que eu descobri que estava na Bíblia. Quem semeia vento colhe tempestade. Quem conhece isso? E eu via minha saudosa vovó dizer isso, eu nem imaginava que estava na Bíblia. Só depois que comecei a chegar à vida adulta, estudar e pregar e ler a Bíblia, estudar, que eu descobri que estava na Bíblia.
Está aí Oséias dizendo isso aí, falando de Israel. Semearam vento, secarão tormenta, ou tempestade, conforme a tradução. Então, aquela coisa que a gente está falando aqui no Foco de Família, assim, né? Toda a lei de Isaac Newton, né? Toda ação tem uma reação. E Jesus disse, eu acho que ele descobriu isso na Bíblia, porque Jesus disse: aquilo que quer que o outro faça, faça você primeiro, ação e reação, né? Se você semeia mal, vai colher mal. O que lemos aqui de 2 Coríntios é isso: você semeou muito, você vai colher muito. Você semeou pouco, você vai colher pouco. Você semeou coisa boa, vai colher coisa boa. Semeou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Gálatas 6,7: porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, semeie boas coisas na vida da sua mulher, semeie boas coisas na vida do seu marido, semeie boas coisas na vida dos seus filhos. Tenha uma boca para abençoar, como diz a palavra, e não para amaldiçoar. Não pode da mesma fonte jorrar 2 tipos de água. Ou nós somos salvos ou nós não somos? Nós somos crentes ou nós não somos? Entendeu? Não pode. Ah, mas eu tenho um temperamento. Põe esse temperamento na cruz com Cristo lá, a gente toma controle dos frutos do Espírito. Gálatas 5, verso 22, autocontrole, domínio próprio. Ah, mas eu estou apaixonado. Você é casado, gente? O que é isso? Põe na cruz. Seja apaixonado pelo teu, pela tua. Ah, mas eu conheci alguém lá. Você foi enviado do cão. Cadê o domínio próprio? Cadê o autocontrole? Mas se a coisa está mal em casa, uma coisa complica lá fora. Né? Não é justificar o erro, mas é achar a causa. Tudo tem uma causa, nada é. Né? Um crente fiel, ele não cai por acaso, ele não cai assim. O diabo trabalha a tempo, acha um ponto fraco e vai malhando, vai enfraquecendo, até cair. Então vigia para as coisas pequenas. Elas vão se tornando repetitivas, o inimigo vai malhando, até enfraquecer e até conseguir o objetivo. Vê que a Bíblia diz que o nosso inimigo ele é como um leão feroz que está em volta rugindo. Ele não consegue chegar, mas ele está em volta. Outra coisa que a Bíblia fala são as chamadas setas inflamadas do maligno, que você que você pode apagar com o escudo da fé, né? Usa o escudo da fé para apagar os dardos. O que é dardo? É aquela setinha assim, né? Que as pessoas têm até competição, né? Então inflamado é aceso, queimando. Quer dizer, então ele está rugindo em volta e não consegue chegar, mas daquele lado de fora ele pega a setinha, acende e atira. Dali a pouco atingiu a mente lá, e o camarada está pensando, começa a alimentar. Daqui a pouco ele está saindo do cerco da proteção, está indo para fora da muralha e o leão está lá fora, o falso leão, né? O leão verdadeiro é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas o imitador, Satanás, está lá fora. Então, daqui a pouco um dardo entrou lá, atingiu a mente, atingiu o coração, não tem qualquer essa armadilha, ele começa a alimentar, aquilo desceu para o coração, ele saiu do cerco da proteção, saiu de debaixo da mão do Todo-Poderoso, caiu na terra. Né? Então veja como o inimigo trabalha nas coisas, então por isso precisamos entender. Gálatas 6,10: façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vocês cansaram? Se vocês deixarem, eu falo mais tempo. Pastor, um dia paramos? Dá para falar mais um pouco? Fica em pé 5 minutinhos, 5 não, 1 minutinho, 2, dá uma mexida na perna que tem alguns com sono. Tem alguns com sono, deixa a perna aí. Ô minha esposa, lembra do colinho aí? De surpresa agora, não só para poder falar mais uns minutos aí, né? É que eu não sou cantor, mas meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Vamos de novo? Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom pra mim.
Já que tu está em pé, dá um abraço nessa pessoa bonita que está do seu lado e diz: eu te amo. Aleluia. Glória a Jesus. Quem sabe você não tinha dito isso para a sua mulher aí nessa semana? Né, mulher? Quem sabe você não disse esse mês para esse pessoal de Deus aí que você ama, aproveita agora, eu te amo. Ela em casa tem uma diferença, ela diz todo dia, umas quantas vezes por dia, eu te amo, e eu esqueço. Depois que eu falei, eu estava me justificando um pouquinho também. Às vezes eu esqueço de dizer para ela, tá? Estou preocupado com outras coisas. Ela diz umas 10 vezes por dia. Às vezes ela pergunta: eu já te disse hoje que eu te amo? Aí eu digo: ainda não, mas eu te amo. Tá bom, tá bom. A gente vai se acertando, né? Senta mais um instante. Então, se quiser ficar em pé, pode ficar também, não tem problema nenhum. Gálatas 6,10 que eu disse: façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Bom, outra queixa é o seguinte: a pessoa é tão gentil e tão educada como lá de fora. Lá no trabalho, os colegas, os amigos do trabalho, não sei o quê. Dentro de casa é outra coisa. Sinal de que alguma coisa já está desgastada. Então busca resolver, busca identificar e tratar o problema. Porque ele diz assim, está tudo dentro desse mesmo contexto da bênção de Deus, certo? Da bênção de Deus. Então façamos o bem, principalmente dentro de casa, tá? Então, se a Bíblia trata assim, e está a nossa primeira missão dentro de casa, dentro da família. A família bem ajustada vai gerar pessoas de bem para a sociedade, bem ajustadas. Pessoas desestruturadas vai gerar problemas, pessoas desestruturadas e problemáticas para a sociedade. A sociedade de hoje é tão doentia por causa que se perdeu dentro de casa grandes e importantes valores dentro da família. É outra conversa que vai hoje, tá, gente? Mas na visão da bênção. No jardim, Gênesis 28, Deus abençoou o primeiro casal, certo? Deus fez lá o Adão e a Eva, o primeiro casal, pai de toda a geração humana, e abençoou. Então Deus o abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai e enchei toda a terra. Missão de Adão: encher a terra. Missão da igreja: encher o céu. Amém? Amém. Mas tratando aqui da bênção. Se Deus abençoa a família, em algum tempo foi retirada essa bênção? Não. Família é um projeto eterno de Deus e a bênção de Deus repousa sobre a família. Por que o diabo luta tanto contra a família hoje, gente? Família é obra de Deus e tem a bênção de Deus, sim. Ah, pastor, mas você não conhece a minha família. Porque o pecado, o inimigo tem a mão por d'água, está agindo lá. Mas a família tem a bênção de Deus. Se o primeiro casal foi abençoado por Deus, a família é um projeto abençoado de Deus, sim. Certo? O problema, é claro, falando de tudo, o pecado ao entrar corrompeu todas as coisas na raça humana. Então, nós temos que tratar, e exatamente aqui entra a função de Cristo. Ele veio restaurar o ser humano para Deus. Então, foi confiado à igreja, a nós, o ministério da reconciliação, o ministério da restauração, e tudo isso como igreja, como corpo de Cristo. Então, a obra de Cristo é isso. Então, nós estamos tratando desse processo, certo? Veja bem, ao iniciar seu ministério, Jesus Cristo, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, foi abençoar um casamento que estava para ter uma crise no dia do casamento. No dia não, porque o casamento judaico normalmente era 7 dias. Se o camarada era abastado, era 2 semanas de festa, né? Então é por isso que lá pelo meio da festa faltou vinho. E Jesus multiplicou o vinho. Então no casamento, um casal já estava num pé de uma crise. E a coisa que causa crise no casamento é finança. Muitos casamentos acabam por causa de dinheiro. Você imagina a vergonha do noivo, principalmente do noivo, porque a provisão era dele. No meio da festa faltava vinho. Agora se pergunta, é por acaso que Jesus fez esse seu primeiro milagre do seu ministério num casamento? Não. Aí você olha para a gente, Deus fez o primeiro casal e abençoou. Jesus inicia o seu ministério, seu primeiro milagre no casamento. Parece, tem uma mensagem para nós aí.
O casamento está debaixo da visão, do foco de Deus e da bênção de Deus. Aí algum está com a interrogação brigando. Por que o meu casamento está em crise? Estou falando desde o começo, procure identificar. Pode ser que até não esteja nesses itens que eu estou falando, por isso que o assunto é amplo, é muita coisa para falar. Vamos falar 2 horas aqui, não vamos falar tudo. Né? Mas procure identificar a causa, as razões, o diálogo, a conversa, tudo isso que a gente está falando vai te ajudar a identificar a raiz do problema para tratar. Então Jesus, lá em João, inicia seu primeiro milagre, inicia seu ministério resolvendo o problema do casamento. Paulo dedicou muito tempo a falar da família, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, falando também sobre família. Né? E estudando Atos dos Apóstolos, por exemplo, você vai ver que a igreja primitiva ela não era apenas uma igreja evangelizadora, ela era também uma igreja terapêutica, tratava dos problemas, resolvia os problemas. E aí eu estava lendo um livro que diz assim: a igreja não é uma vitrine, uma prateleira de santos, que essa às vezes é a visão nossa, né? E eles querem jogar a gente para fora da igreja, fugindo um pouquinho até do assunto de família, mas está dentro disso. Fulano não está nos nossos padrões, fulano não sei o que, tem que excluir, tem que tirar da igreja. Porque assim, a igreja é um lugar de curar os doentes. Tem gente que quer uma igreja perfeita. A igreja perfeita é quando subir para o céu, lá vai ser perfeita, aqui não. Aqui você tem crente mais maduro, tem crente médio, tem crente criança. Aquela palavra de 1 João: eu vos escrevi pais porque... eu escrevi filhos porque sois fortes, jovens porque sois fortes. Ali está falando pai, crente maduro, filho, né? O médio ali, e jovens, o novo convertido. A gente aplica às vezes só na questão de idade, mas está falando dos níveis espirituais. Os pais, os mais velhos, já maduros, aqueles jovens que já venceram, já passaram a primeira fase, e os meninos, filhinhos que estão dando os primeiros passos, certo? E nós estamos entendendo que nós temos tudo isso dentro da igreja. Temos gente no nível espiritual elevado, temos outros medianos, temos outros infantis que estão nos primeiros passos, temos gente chegando doente, precisando de cura. Isso é igreja, e tem gente que olha e quer uma companhia de santos. Se não está santo, joga para fora. E santo não no padrão bíblico, no padrão do quadradinho da mente dele. Me permitam as palavras de experiência de pastor. Cadê a bênção de Deus quando nós estamos com um monte de empecilho no nosso meio? Não tem mais bênção na igreja. Outro dia, numa outra igreja aí, uma irmã chegou e disse: pastor, a nossa igreja está doente. Eu digo: opa, está tudo doente. Eu acho que não é bem a igreja que está doente. Então, às vezes, nós distorcemos tantas coisas, entendemos tudo errado, criamos um quadrado assim, se não encaixou aqui, eu jogo para fora. Não, pode estar no nosso meio, está nos envergonhando. Olha, Jesus não sentiu vergonha ao tomar o meu e o teu pecado e ir para a cruz. E aí nós queremos dizer que fulano está dando vergonha para a igreja e botar para fora da igreja. Então a igreja não é uma companhia de santos. Ela é uma igreja evangelizadora, mas ela é uma comunidade terapêutica, que ela está curando e tratando dos doentes. E as maiores doenças não estão no físico, está ali dentro. Está lá dentro. E muitas doenças físicas acabam sendo as chamadas doenças psicossomáticas, quer dizer, elas são de causa emocional, sentimental, psicológica, e daí acaba se tornando uma doença física. É chamada psicossomática, coisa de psicologia, né? Então precisamos entender isso. Então a pessoa está cheia de ferida, cheia de trauma, cheia de contenda, cheia de visão, cheia de insatisfação, mas está na igreja dando uma de santinho. Não, porque eu estou seguindo todas as regrinhas que a igreja me dá. Para aí. A vida dentro de casa está destroçada, família, que está doente, está tendo doenças físicas e tudo, e está vivendo, e está sendo o quê? Então a igreja é um lugar de cura. E Deus usa muitos instrumentos para a cura. Tem o poder da palavra, coisas malignas, da ordem em nome de Jesus, tem que obedecer isso aí. Mas tem coisas que você tem que olhar, aprender da palavra e aplicar na vida, corrigir a vida, para ser curado, para ser resolvido. Então não adianta ficar acumulando feridas dentro de casa, né? E querer ter uma boa comunhão com Deus. Não vai rolar. Não vai dar certo.
Nossa entrada no céu se resolve aqui. Se resolve aqui. Não está em boa comunhão com a família, não pensa que vai subir, gente. Não está em boa comunhão com a igreja, corpo de Cristo, como é que vai lá para cima? A Bíblia somos membros uns dos outros, membros do corpo, e o corpo vai inteiro para o céu. Se não está devidamente ligado, não vai ficar, só vai quem está ligado no corpo. Nosso objetivo é salvação, nosso objetivo é bênção, nosso objetivo é comunhão com Deus, intimidade com Deus, e ela começa por aqui. Tem gente que diz, a lei do Antigo Testamento é muito dura, muito severa. Você vai para a graça, Novo Testamento, ainda mais difícil. Jesus disse assim, não está escrito na vossa lei, se você matar, sim, pois eu vos digo, que não precisa matar, só se você odiar teu irmão, já é culpado de morte. Não está escrito na lei, se adulterar, digo de morte, tá, pois eu vos digo, se você odiar e assentar no seu coração, pensa, ali o cobiçar é o seguinte, aceitar aqui dentro, vou fazer, já pecou. Não fez ainda, mas admitiu que vai fazer, já pecou. Então a graça é mais severa em certa coisa que a lei. Porque não precisa você fazer, é só você admitir. Agora, aceitar no coração, quer dizer, deixou descer para cá. Então uma coisa é, chegou na mente e você bloqueia, lança fora, usa fé. Outra coisa é você botar para dentro e ficar alimentando. Pecou. Ah, mas não fiz o ato ainda. Ah, eu não fui lá matar, mas admitiu, vou arrumar uma arma, vou lá e dar um tiro na cara do fulano. Pecou. Ah, mas eu não fiz ainda. Mas diante de Deus já pecou, porque admitiu o que vai fazer. Admitiu o pecado dentro de si. Foi por isso que Jesus disse, não é o que entra na tua boca, também mas é aquilo que sai. Então cuidado com o que sai da sua boca dentro da sua família. Ah, mas vamos para a igreja, tá tudo santo. Mas lá dentro de casa, o que saiu da boca de um para o outro? Marido para a mulher, marido para os filhos, para tudo mais, saindo de tudo, lá ele vem louvar a Deus. Acha que Deus vai receber esse louvor? Deus o culto dá uma trégua. Não seja sem jeito, né? Vocês se disseram mais vezes, é uma autocrítica aqui, tá bom? Eu estou aqui, nem Deus que me guarde de maneira alguma, me colocando como. Não, estou trazendo uma palavra de Deus. Esse mês lá em casa eu estava trabalhando em cima disso aqui, orando a Deus, dizendo isso para a glória de Deus. Eu estou aqui, Deus misericórdia, não é isso? Estou dizendo para você que a coisa é séria. Orei, busquei a Deus para trazer isso aqui. Estou falando que o Espírito Santo está me colocando aqui. Amém. Coisa que nem está nas minhas anotações aqui. Mas que o Espírito Santo traz na hora, porque o Espírito Santo, segundo João, capítulo 14, ele é o nosso guia, ele é o nosso ensinador, ele nos faz lembrar, amém, além de ser o consolador. Está entendendo? Então vocês que têm pregadores aqui, tem, né, os obreiros, pastor, pregador, vocês sabem muito bem disso. Mas a gente está lá pregando uma coisa que lá em casa tu nem meditou, mas quando está pregando, o Espírito Santo vai trazer, e você vai falando. Que é a revelação da palavra, a revelação do Espírito, o Espírito traz a lembrança e vai fazendo. Então, nós estamos aqui diante de um tema muito sério, muito importante, e que Deus está falando com a gente, amém? Amém. Então a igreja é isso. É lugar de tratar. É lugar de curar. Eu espero que essa conversa dessa noite esteja trazendo cura. Amém. Porque eu sei que há um bálsamo do céu aqui. Amém. Eu sei que há um óleo do céu aqui, eu sinto. Glória a Deus. Aleluia. E eu sei que a palavra tem poder para mexer lá onde precisa mexer. Tudo. Não, hoje é só uma primeira conversa. Como diz o assunto, é uma coisa sangrando, eu sei que teria muita coisa. Mas acho que hoje está na medida. Para hoje acho que está. Teria mais coisas aqui. Mas eu quero agora orar. Porque sinto no Espírito que é o momento de orar agora. Pastor, mas o senhor não falou tal coisa. O Espírito Santo vai tratar, não tem problema. Quem sabe vai ter outro momento. Mas toma isso de hoje. Coloca na sua vida. Amém? Nós temos umas armas poderosas que Deus nos deu. Oração e palavra. Oração, não só na sua língua, mas oração em língua estranha, é poderosa. É uma arma de Deus, espiritual. Seu intelecto, como disse Paulo, não entende,
mas no Espírito você ora bem e fala em mistérios com Deus. Então, às vezes, coisas que você não consegue entender dentro de você mesmo, se você fala em língua, o Espírito Santo leva isso diante de Deus e há uma resposta. Você guerreia no Espírito, guerreia contra as forças do mal e tudo. Mas depois você toma a palavra, porque o Espírito te faz lembrar. Talvez você diga, mas eu não lembro de tudo que o pastor falou e não sei o que. Mas talvez você anotou alguma coisa, uma referência. Ora, o Espírito Santo vai te fazer lembrar no momento certo. Eu tenho certeza que a hora que tiver para pegar fogo, alguma coisa dentro de casa, vai lembrar: opa, fruto do Espírito, autocontrole, domínio próprio, abençoe a tua família, não sai coisa ruim da sua boca, só que for você que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo isso, porque ele é que dá aquele sinal vermelho quando a gente está ultrapassando os limites. É ele na consciência. Outros acham que o Espírito Santo tem uma voz que vai chegar no seu ouvido e dizer: oh, não faça tal coisa. Não, o Espírito Santo fala aqui, é por isso que o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito. É uma voz interna. E às vezes a pessoa pensa: isso é coisa da minha cabeça, e ele vai passando nos limites. Não, o Espírito está falando aí dentro, obedeça. E Deus vai reverter e abençoar a sua vida. Aleluia. Aleluia. Então vamos orar? Vamos ficar em pé, por favor. E vamos orar. Louvado seja Deus por tudo. Vamos. Eu não vou fazer assim, não.